Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos gelado, bem frio, mas hoje um frio ensolarado que tá um pouquinho mais quente aqui em Jundiaí, 17 graus, então o Brunão aqui tá cheio das blusas, mas né, sobrevivendo, preciso comprar aqueles aquecedores portáteis aqui, porque não sou gourmet, não tenho ar-condicionado fixo. Pois bem, pessoal, não teria como eu falar de outra empresa a não ser a JBS. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os dividendos, os fundamentos. Então, o papo principal são os dividendos bilionários, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui no artigo da Suno, créditos para Suno, né? Quais são as datas, os valores bonitinhos, tá? Mas não temos só JBS. Então já entrego as pautas do vídeo aqui, também temos Itaúsa. Então já ative as notificações aqui, pessoal, porque eu vou falar um pouquinho sobre Copel, vou falar um pouquinho sobre Itaúsa nessa semana. Hoje, dia 20. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Essas serão as duas principais pautas. JBS Fundamento, JBS Dividendos, e já colocando as pautas aqui, os slides, né? A gente vai falar sobre preço teto, sobre o histórico de dividendos, data corte, valuation, principalmente preço-valor patrimonial, o quão não fácil é investir na JBS, então não é docinho, tá? E aí a gente vai entrar para o principal, pelo menos a minha ótica, né? Principal, porque eu estou investindo na JBS, taticamente. Sexta-feira publiquei um vídeo da Taesa aqui no canal, deixo nos cards para vocês o vídeo da Taesa, onde eu falo uma grande bobagem, inclusive no vídeo, confundindo evolução do patrimonial da minha carteira com rentabilidade, tá? E aí eu acabei de gravar um vídeo da Transmissão Paulista tentando corrigir o erro de comunicação, até peço perdão aí, um inscrito específico, Eric, que acabou me ajudando, mas aí como comunicação aqui por texto é sempre muito desafiador, ficamos de mal aí, me parece. O Eric, não abandone aqui o Clube dos Dividendos, Eric, se assim você ainda é inscrito por aqui. Mas enfim, JBS é da minha carteira, faz parte da minha carteira da CDI. Então, se der tempo, eu faço também um merchan aqui da CDI. E esse é o gráfico que todo mês, quem segue a carteira, né, paga um cascalhinho lá para a CDI, é uma assinatura única, você tem todas as carteiras disponíveis da Research. A carteira Clube dos Dividendos é a minha, é a que eu sigo, tá? É a que eu acabo publicitando, sendo garoto propaganda aqui. E esse é o gráfico de todos os meses, eu posto do dia 10 os meus aportes, não importando o preço, se tem ou não e qual a intensidade, e também cadastro minhas ordens de compra e venda. Pois bem, na sexta-feira, pessoal, passada, eu troquei, vendi um pouquinho da Taesa, tô mais baixo na Taesa em termos de peso na carteira, porque ela bateu no meu alvo, e comprei JBS. Uma sorte danada tive, né? Porque ela vai lá e me anuncia dividendos, tá subindo pra caramba agora, acabei dando sorte, mas esse é o tipo de gráfico que vocês recebem com os pontos, tá? Todos os meses eu atualizando e também mostro as compras lá no Profit Chart, tudo bonitinho. A gente vai falar sobre o gráfico macro de ciclos da JBS, para você que está se aventurando nela, e aí depois a gente vai para o micro, né? Para o pequenininho ali. Eu vou pegar esse gráfico, vou dar um zoom para vocês. Esse é um gráfico semanal, a gente pode mergulhar lá no diário para tentar enxergar aqui para onde esse preço pode ir durante essa data corte, tá? Então é um vídeo JBS Futebol Clube, mais um vídeo aqui eu pedindo perdão aí para um inscrito específico, o Eric, né? E também pela comunicação totalmente torta e errada, né? De falta de tutano, de inteligência de quem vos fala. Mas enfim, o YouTube é bacana porque a gente sempre tem a possibilidade de tentar errar diferente, né? Mas se desculpando do erro anterior, certo? Então, disclaimer na tela, pessoal. Considere se inscrever no canal, ative as notificações e pause agora. Deixe um comentário sobre uma sugestão, uma próxima empresa, pessoal. E eu leio os comentários, às vezes não respondo, não dou like e tal, mas eu leio e anoto na minha listinha. Vocês têm visto aí, a gente falou sobre a ZEV4, Azevedo e Travessos, tá? Muito fora do radar aí, e eu tenho comentado sobre empresas que não são muito, vamos dizer assim, populares. Então comente, eu sempre estou lendo, certo? Aqui no vídeo. Bom, feito isso, pessoal, a gente vai para a primeira parte do vídeo. Vamos comentar sobre os dividendos. Então, créditos aqui primeiro, tá? Ao pessoal da Suno, João Vitor Jacinto, créditos para o repórter, créditos também para o site Suno, onde eu vou roubar aqui as principais informações, que tá bonitinho aqui pra gente. Vamos lá. Então, é dividendo, liquidão para nós. Vai ser R$1 por ação, data corte dia 22 de junho, hoje eu falo com vocês dia 20, tá? Pagamento dia 29, tá? Então é um belo yield aí, tá? Em menos de uma semana, ou praticamente uma semana, beleza, pessoal?
Vamos agora falar, as datas estão na ponta da língua de vocês aí, dia 22 corte, dia 29 pagamento, R$1 líquido, tá? Quando a gente olha aqui para os dividendos, então 2023 já vai encabeçar aqui com R$1. O site do scanner da Bolsa não tem ainda, então já vamos ter aqui R$1, tá? Mas é um pouquinho mais baixo do que essa barra que eu fiz, tá? A média líquida dos últimos 3 anos, a contar com 2020 para frente, principalmente com 2021, pessoal, então uma média com esteroides aí, estamos falando de R$1,67. Tá? Vamos fazer o cálculo da Secura JBS, por exemplo, parando em R$1. Vamos lá, R$1 dividido por 0,6, 60%. Barça e Bazin, R$16. Tá? Entre R$16 e R$17 seria o desconto. Hoje, a companhia está negociando a R$19. Tá? Então, se ela parar por aí, vamos dar uma olhada nos meses que ela geralmente distribui, ela estaria cara. Agora, se ela vier para a média de R$1,67, média líquida aqui no site do scanner da Bolsa, nós estamos falando, pessoal, de R$27,83. Tá? R$27,83. Então, se você somar 27 mais, vamos por aí, 17, certo? E aí dividir por 2, a gente vai chegar ali em uma média de um preço teto, perdão, de 22,41. Tá certo? Qual o problema? Uma empresa cíclica. Então, todos os cálculos que eu fiz aqui para vocês, pessoal, tá pegando aí um momento de ciclo positivo. Tá? Ciclo positivo para a JBS. Legal? Ela não pagou dividendo em 2017, 18, 19. Tá? Ela pagou entre 20, 21 e 22. Beleza? Quais são os meses data corte para ver se a gente tende a ter mais um? Tá? Em 2022 foi maio e novembro. Tá? Esse ano aqui um pouquinho mais tardio, junho. Legal? E ela queimou caixa para pagar dividendos, tá? Ela não fez caixa no primeiro tri, ela deu uma queimadinha no resultado acumulado, a gente já vai ver isso na DRE, tá? Então é um dividendo ali, não operacional, vamos dizer assim, é um dividendo que veio de reserva, de caixa, que ela já tinha feito em trimestres anteriores ao longo da sua história, tá? Então a data corte em 2022 foi maio e novembro, data corte em 21 foi agosto e novembro, data corte em 21 foi abril, agosto e novembro. 20 somente abril. 19 abril, 18 abril e 17 abril. Então assim, abril geralmente é um grande mês. 2023 pulou isso, veio em junho. Tá? Entre abril e maio, ali, finalzinho de abril e maio, é um grande mês. Veio em junho esse ano. Então a gente pode especular que nós não teremos aqui em agosto, tá? Somente em novembro. Com isso, eu vou colocar que a gente deve chegar na nossa média de R$ 1,67 a R$ 2. Se ela pagar, por exemplo, em novembro, o que ela pagou em 2022, R$1. Então, em 2022, ela pagou R$1 em maio, R$1 em novembro. Se ela mandar bala e pagar R$1 em novembro, pessoal, a gente está falando de R$2. Tá? A gente está falando de R$2. Então, aí fica um pouco simples, né? A gente dobra, vai para R$ 33,33 como preço teto. Durante esse ciclo de alta, põe mais um ano ali de R$2 bola, igual foi 2022. Olhando para o macro, 2022 e 2023, pessoal, tendem a ser muito parelho para ela. Porque a China, apesar de não estar reportando uma reabertura na parte da indústria pancada, na parte do consumo, tá? Quando o Lula visitou a China esse ano aqui, levou quase com um avião só de empresário. E esses empresários eram todos do agronegócio. Na parte de consumo, está crescendo. Em relação ao ano passado, a reabertura ajudou muito mais o consumo das famílias do que a indústria chinesa. Então, eu estou muito otimista com o frigorífico. E nós tivemos a super safra. Então, ração para baixo. Por isso que eu troquei, inclusive, Taesa por JBS na sexta-feira passada, pessoal. Pelo simples trade tático, não porque eu gosto mais de uma ou de outra, porque um é melhor ou pior. Simples trade tático de um juro real ainda muito forte. Roberto Campos amanhã não aliviando, mantendo a taxa de juros onde está. Tá? Então, o setor de utilidade pública é um pouco sofrível, preço de energia caindo. Não deve ser ali aquele setor que mais vai receber fluxo com cortes de juros, por exemplo, no segundo semestre e com juro real nesse momento. Então, ponto 1, um pouco menos, a intensidade minha menor para as compras de utilidade pública nesse momento. Todas estão subindo, show, mas estou comprando menos. Agora, JBS e frigoríficos, eu acho que a compressão de margem, a inflação, né, elas foram piores nos últimos tri. E agora tem que ser um pouquinho melhor. Então, opinião minha,
dando esse contexto para vocês. JBS, pessoal, de primeiro TRI 20 para primeiro TRI 23, reportou aqui 2 prejuízos. O primeiro TRI de 20, tá? Foi prejuízo bilionário, né? Lockdown, aquela coisa maluca, quase 6 bi de prejuízo. E depois o primeiro TRI de 2023 também veio um prejuízo aqui de 1,4 bi. Lembrando, pessoal, quarto TRI e primeiro TRI, quarto TRI 22 e primeiro TRI 23, tivemos aqui créditos tributários, tá? Então, o quarto TRI aqui ia passar lambendo para ser deficitário também. Os 2 últimos trimestres, então, ruins, os 2 últimos trimestres de queima de caixa. Legal? E esse aqui não foi no quarto TRI, né? Não foi no primeiro TRI, mas agora no segundo TRI vai colocar ali 2 bi de dividendos. Então ela consistentemente, pessoal, não digo de 2020, mas 2021 para cá, tem reportado ali 2 bi para cima em dividendos em trimestres específicos, tá? Quando, pessoal? Abril, maio, tá? Teve em agosto, 2021, 2022 não, e aí novembro. Tá? Então novembro a gente está falando do terceiro TRI. Legal? Terceiro TRI. Barabim, barabom, pessoal, fico por aqui com essa parte fundamentalista dizendo o ciclo tende a melhorar pela compressão menor nas margens por causa da super safra, milho e soja mais baratos, ração mais baratas, e a China, na minha opinião, é de 2022 para cima, em termos de consumo de proteína, tá? Não no minério de ferro, não na indústria. A indústria está bem complexo, mas em termos de consumo de família, então eu não imagino um 2023 pior do que 2022 para a JBS. Coisa que, de repente, para Vale e para outras empresas ali que estão mais conectadas a crescimento imobiliário chinês, por exemplo, essa aí não seja tão fácil assim. Bacana, pessoal? Então, queimou caixa para pagar dividendos, mas o cenário tende a ser ou normal, igual 2022. 2022 ela reportou lucro no primeiro semestre, no consolidado. Então, assim, apesar de não ter sido no operacional esse dividendo, já que o quarto TRI e o primeiro TRI foram fracos, não me preocuparia muito, ou não me preocuparia por hora, tá? Com esse dividendo, entre aspas, fake. Aqui, pessoal, de novo, fiquem atentos ao canal. Vamos ter Copel, vamos ter a Itaúsa. Talvez eu faça 2 vídeos essa semana da Itaúsa, tá? Por causa desse dividendo. A JBS, cíclica que é, tá cara, pessoal? Não acho que ela tá cara. Qual o problema? Ela passou aqui uma boa parte da sua história nos últimos 10 anos negociando, pipocando abaixo do 100%, PVP. Hoje já tá 92%, tá? A média é 1,17%. Então, assim, não estamos em 2019 2 vezes, não estamos em 2021 1,91%. Então vejo a JBS cara. Quando eu vou para o ciclo contra o CDI de 2007 para cá, complexo investir na JBS, pessoal. Ela chegou aqui a bater o CDI nos grandes picos do seu ciclo, mas confesso, não é uma empresa que bate CDI constantemente. Por isso, na minha opinião, tem que ter um pouquinho de afinidade com gráfico, com preço, pessoal. Senão você tende a comprar topo e vender fundo em ações cíclicas assim, que expandem e depois voltam tudo, voltam 90%, 60% é o que eu vou falar para vocês, o quanto ela volta em relação a uma expansão anterior. Então não bateu o CDI na última de 2007 para cá, tá? 243% para ela, 335% para o CDI. Então assim, não é uma ação queridaça. Aqui eu vou sair do gráfico, pessoal. Só para avisar vocês que sim, eu olho para 2016 para cá, principalmente JBS, escândalos de corrupção, Joesley Day lá com o Temer, aquela coisa maluca. E eu vejo essa oscilação. E é isso que me chama mais atenção, o quê? Para aumentar ou diminuir aporte. JBS, pessoal, entre 60%, quando atinge 60% de queda, tá? Ou 50% a 60% de queda, eu aumento. Eu começo a aumentar se eu sou investidor ou se taticamente estou posicionado, eu aumento, tá, os meus aportes. Porque ela caiu assim em 2014 a 17, caiu assim também aqui em 2020, tá? E caiu agora de 2022 para 23, 60, está caindo, né? Então eu tenho aqui as faixas de preço específicas que eu publico nos vídeos mensais lá da CDI, sem dúvida nenhuma. Foi 16,53, tinha 17 alguma coisa, 17,11, 15,97, 13,72. Tá? O 13,72 não foi contemplado. Beleza. O que essa faixa azul quer dizer, pessoal? É um primeiro terço, tá, de um ciclo de alta, que também está contemplado aqui no canal, aqui no gráfico. Tá certo? Quando nós projetamos a máxima do ciclo de 2016, 17, né? 2017 aqui.
mínima máxima até 2020, tá? E nós projetamos isso a partir da mínima de 2020, chegamos naquele momento a 35,58. Pessoal, praticamente topo histórico. Tá? Então, colocando esse 35,58 para esse futuro, pessoal, e agora a partir dessa mínima, não sabemos se vai ser essa mínima, ou se vai ser nos 13, se vai ser nos 14, ou no X, tá? Mas eu tenho que projetar de algum lugar presente e objetivo, que já fez, já aconteceu. A gente testaria aqui os 38 aos R$40,95, máxima histórica, se você acredita em mais um ciclo de alta. Bom, os dois ciclos contemplados, baixa, atingido, alta, muito distante. Bacana. Agora, se você está pensando como eu, que estamos em um ano travado, aonde é o meu objetivo para essas empresas cíclicas em 2023? É a meiuca, é os 50%, é os 25% a 50% da queda atual. Então, a JBS para esse ano, pessoal, entre 23,40, 23,50, 24,60, 25,12 é meu alvo final. 50%. Algo parecido com o pré-pandemia. Tá? Essa faixa aqui. Legal? Então, o que significa essa faixa azul do gráfico? É onde eu diminuo as minhas compras. Compro menos. Tá? Ou se eu sou um trader muito avançado, muito tático, eu já vendo aqui. Tá? Já considero vender. Legal? Por quê? Já comprei os 60% de queda, os 50% de queda. Agora eu vou desovando e jogando meu preço médio lá para baixo. Legal? Então, eu queria colocar esse gráfico macro para vocês, para identificar em que fase do ciclo estamos, independente do cenário macro, tá? E aí, quando eu vou para o gráfico mais tático aqui, eu vou dar um zoom para vocês. É um gráfico semanal. E aí, eu vou até para o diário. Tá? O que o diário me entrega? Né? Essas altas por causa dos dividendos deu uma distorcida, mas eu trago que até o dia data corte. A data corte está aqui dia 22, pessoal. Então, nós temos hoje terça, quarta, quinta. Até quinta-feira vai ser difícil vender JBS. Tá? Simplesmente pela angústia aí dos investidores em comprar dividendos. Entenda que ela vai perder R$1 aqui no seu preço. Então, vou ter que ajustar todo esse gráfico a partir da sexta-feira. Legal? Até quinta, então, pessoal, 19,76 seria o meu alvo. Tá? Vai me surpreender se ela bater os 20. Tá, então 19,76 seria ali a euforia dos dividendos. Aí depois, pessoal, que bater, eu vou olhar para uma retração entre 17,46, tá? A gente pode falar menos R$1, 16,46 como uma retração máxima, e 16,46, 15,50 como sendo uma retração máxima para depois voltar e até meu alvo final que eu tenho para o ano, que está hoje na casa dos 23 aos 25, subtrai R$1, na casa dos 22 aos 24. Tá? Basicamente isso. É o meu planejamento para JBS. Certo, pessoal? Então aqui finalizo o vídeo para vocês da JBS, dividendos na conta, quinta-feira. Obviamente que essa carteira do CDI, acabei nem fazendo o merchan do CDI, né? Para quem tem curiosidade, pessoal, deixa eu entrar no site aqui do CDI, nessa finaleira de vídeo. E também vou puxar aqui a minha planilha. Para quem tem curiosidade, ficou até o fim aqui, deixe nos comentários, fiquei até o final, então vamos lá, a gente volta. Então, no CDI, pessoal, o link na descrição, você basicamente vai fazer uma assinatura, que se não me engano é R$90, algo assim por mês, e você recebe todas as carteiras, fundo imobiliário, crescimento, special picks, small caps, criptomoedas, day trader, com Victor Lentini, enfim, tem várias. A carteira Clube dos Dividendos está subindo 5,59. Tá? Vamos olhar no detalhe aqui a carteira. Desde o início, 5,61. Tá? A carteira CDI, que compõe aqui Klabin, Itaúsa, Taesa, JBS e Unipar. Tá? Então a gente recebeu dividendos e está ganhando com a Unipar, com a Taesa, se não me engano, e com a própria Klabin. Só que aqui só conta a variação do ativo. Então é 5 mais os dividendos que a gente está surfando. Só que é uma carteira tática, porque lá em dezembro a gente tem que bater o divo. Tá? E aí no vídeo da Taesa eu cheguei a confundir, ou por burrice mesmo, falei, ó, pessoal, na minha rentabilidade está em 53%, porque meu patrimônio está crescendo 53%, uma carteira feita para investidor iniciante. Um aporte por mês, preço não importa, intensidade muda, todo dia é 10, então eu gravo vídeo comprando no Profit Chart, aquela coisa toda, e esse mês aqui eu não comprei nenhuma.
pelo aporte holder, vamos assim dizer, preço não importa. Só pendurei minhas ordens cadastradas e na sexta-feira troquei, vendi um pouquinho de Taesa, que agora eu não tenho aqui 10, eu acho que eu tenho 7 Taesa ou 6 Taesas, algo desse tipo, e aumentei JBS. Tá? Por exemplo. Então eu vou fazendo essas partes táticas, o que vai jogando meu preço médio para baixo e vai aumentando aqui a rentabilidade total do ativo em relação ao preço médio. Mas eu não tinha colocado no vídeo da Taesa a rentabilidade ponderada, tá? Então agora também estou colocando, embora eu estou com uma dificuldade enorme aqui de automatizar decimais no Google Sheets. Preciso assistir alguns vídeos aí para ver qual que é o truque do porquê que não consigo. O JBS, por exemplo, está subindo 3,25, então era para estar positivo aqui a rentabilidade ponderada. Mas enfim, carteira sobe 5, pessoal, 6, e eu tô subindo 12, tá? Tô subindo 11,85, mas não tá atualizada, vai para 12, mais de 12 aqui. Então vale a pena, quero dizer para vocês que vale a pena levar em consideração a intensidade dos aportes, mais ou menos, não importando o preço, mas sim o ciclo ali, tá? E você cadastrar ordens condicionais, ordens limitadas. Agora sim, merchan feito, link na descrição, pessoal. Me despeço de vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.